Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ordens para Marchar. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O quadro profético apontado pelas Escrituras Sagradas menciona que quanto mais nos aproximarmos do tempo do fim, mais complicadas serão as circunstâncias. Haverá uma intensificação, como mencionamos na lição de ontem, daquilo que serão as situações que vão mexer com as bases da sociedade que estará vivendo sobre a terra antes do retorno de Jesus. Você imagina aquilo que estamos vivendo agora, ainda mais intensificado. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes em vários lugares, o levantamento de falsos cristos e falsos profetas, e uma série de eventos que mexem com a economia, que mexem com a saúde, que mexem com a religiosidade das pessoas. O fato é que a Bíblia vai mencionar para a gente que as nações estarão agitadas exatamente antes do retorno de Cristo Jesus. Uma agitação completa, principalmente o coração inquieto na expectativa das coisas que estarão por acontecer. É assim que o mundo é descrito no contexto profético. O povo de Deus, quando paramos para poder pensar nele, o povo de Deus pode olhar para isso tudo, analisar, conhecendo aquilo que a Bíblia fala sobre o que estaria tendo lugar, pode pensar assim, não, os eventos finais vão ter lugar mesmo, não tenho o que fazer, então agora eu vou tocando minha vida enquanto isso vai acontecendo. Algumas pessoas podem ser tentadas a pensar que essa é a postura que Deus espera de nós. Mas, na verdade, quando olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que há uma postura que o povo de Deus terá durante esse tempo. Há uma missão que foi confiada a esse povo. Há uma mensagem a ser proclamada nesse tempo. E na visão que João teve do Apocalipse, ele viu também exatamente isso. E, se me permite, eu gostaria de ler para você essa mensagem, que é chamada de as 3 mensagens angélicas. É a última verdade, é o último chamado ao arrependimento que é mencionado na Bíblia que será dado à terra antes do retorno de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. O texto começa dizendo assim: Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Faz uma pausa aqui. O versículo 6 está dizendo para a gente que um evangelho eterno estará sendo pregado. O que é o evangelho? O evangelho é boa notícia. E toda vez que você fala de evangelho, você tem que estar falando na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Através da sua morte, ele venceu a morte. Através da sua morte, ele trabalhou para poder alcançar para a humanidade uma oportunidade de solução para o seu grande problema. Qual é o problema da humanidade? Estamos destinados à morte eterna. Simples assim. Não tem como fugir disso. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é morte. O evangelho que estará sendo pregado é o evangelho do Cristo, que morreu, ressuscitou, foi ao céu e que virá para poder buscar aqueles que são seus. Esse evangelho estará sendo pregado. A ideia de anjos aqui, a palavra anjo, na verdade, uma palavra que tem a ver com mensageiro. A Bíblia fala de 3 mensageiros que estarão pregando, que estarão dando essa mensagem. É claro que esses anjos representam aqui o povo de Deus, que estará vivendo sobre a terra nesse tempo. Ao invés de ter o seu coração agitado e angustiado pelo que vai estar acontecendo, eles estão pregando o evangelho de Cristo. Mas haverá uma verdade presente para ser pregada junto com o evangelho de Cristo nesse tempo, nessa geração. E o verso 7 começa a falar sobre ele. E disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem, ela começa dizendo o seguinte, o João, ele viu o seguinte, isso aqui não é uma nova mensagem, não é aqui um novo evangelho, não. O evangelho que está sendo pregado aqui é o evangelho eterno, é o que está proclamado na Bíblia. Mas junto com essa mensagem da morte, ressurreição e retorno de Cristo Jesus,
vem aqui uma outra mensagem. Chegou a hora do juízo de Deus. O juízo está acontecendo no céu nesse momento. O juízo pré-advento. E quando a última pessoa passar, o último caso for passado em juízo diante de Deus, então Jesus se levantará, porque ele é o juiz, ele se levantará e dirá, está consumado. Então, nesse momento, ele vem com toda a comitiva celestial para poder buscar os seus filhos aqui na terra e trazer juízo. Então, o tempo em que estamos vivendo é um tempo solene. Quando é que vai terminar o juízo no céu? Não sei. A qualquer momento pode terminar. Então, se esse é o tempo do juízo que está determinando quem estará salvo, quem estará perdido, nesse tempo, mais do que nunca, eu tenho que estar alerta, eu tenho que escutar o evangelho eterno e entender o que está acontecendo por detrás dos bastidores, dentro dos eventos finais. Mas não apenas isso. O texto vai dizer, temam a Deus e glorificam-no, pois é chegado a hora do seu juízo, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Numa época como a nossa, em que a teoria da evolução das espécies, que menciona que nós somos um grande acidente cósmico, hoje está em todas as academias, em que a maior parte das pessoas do nosso planeta acredita que nós somos um grande acidente cósmico e que somos fruto de milhares e milhares de anos de evolução, o povo de Deus vai se levantar e vai dizer, não, senhor, nós temos uma origem que é magnífica. Nossa origem é em Deus. Nós fomos criados por Deus. E Deus precisa ser adorado, porque Ele é o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. Então, existe aqui a ideia de que a mensagem que vai estar sendo pregada junto com a mensagem de que Cristo morreu, ressuscitou, foi ao céu e vai voltar, é a mensagem de que o juízo está acontecendo. Fiquem atentos, preparem-se para isso e adorem a Deus, porque Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. O verso 8 diz, um segundo anjo o seguiu, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Há uma mensagem agora, você percebe que conforme o tempo vai se passando, há uma intensificação na mensagem pregada. No primeiro momento, a mensagem pregada, isso aqui está falando do tempo do fim. No primeiro momento, a mensagem pregada chegou a hora do seu juízo. Adorem a Deus porque Ele é o Criador do céu e da terra. Mas depois vai dizer, a grande Babilônia caiu. O que é a Babilônia? A Babilônia é o sistema religioso que estará em vigor nos dias antes do retorno de Jesus. Um sistema religioso corrompido. Um sistema religioso que está mais preocupado com os interesses dessa vida do que com os interesses eternos. Irmãos, por favor, eu não estou dizendo com isso que, como cidadãos, nós não podemos, por exemplo, nos preocupar com política. Mas quando eu vejo numa época como essa, boa parte das grandes religiões, das grandes denominações religiosas do nosso país se levantarem e começarem a pregar sobre política ao invés do Evangelho de Cristo, eu começo a achar que nós estamos tendo alguma dificuldade de compreender o que a Bíblia está apregoando para a gente. Como igreja, nós somos apolíticos, como indivíduos, não. Então, nós temos direito de poder ter o nosso posicionamento político. Eu tenho grandes problemas quando eu começo a ver o púlpito se tornar um palanque, onde, ao invés da palavra de Deus ser aberta, políticos com interesses próprios se levantam para poder falar a respeito daquilo que são suas plataformas de governo. E a ideia de que nós não somos desse mundo? E a ideia de que o nosso reino é o reino celestial? O fato é que João, ele viu, e ele vai chamar o conjunto religioso existente sobre a terra antes de Cristo Jesus de Babilônia. Por que a Babilônia? Porque a Babilônia, ela mistura a verdade com o erro. E as verdades distintivas apregoadas pelos apóstolos de Deus que se perderam no decorrer da história e que foram abandonadas pelo mundo religioso dos tempos do retorno de Cristo Jesus, elas serão levantadas, sim, pelo remanescente de Deus. E por isso essa mensagem vai chegar. A Babilônia caiu. E a Babilônia por quê? Porque a verdade está misturada com o erro. Mas o texto ainda continua. Verso 9. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na mão ou na testa, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento, ou do tormento de tais pessoas, sobe para todo sempre.
para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Esse texto aqui é fantástico. A mensagem, você percebe que a mensagem está se intensificando. Agora, nessa última parte da mensagem olha, primeiro, ao aviso. Caiu a grande Babilônia. Existem mensagens apostólicas, mensagens de Cristo, que foram abandonadas pelo mundo religioso, que têm que ser levantadas. Entre elas, não somente essa, mas entre elas, a mensagem de que a lei de Deus continua em vigor, a mensagem de que o sábado é o dia de descanso que o Senhor Deus deu para a humanidade, não para que a humanidade fosse salva, mas como uma evidência de que está num processo de santificação. A mensagem de que o homem, quando morre, ele morre mesmo, ele não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. Ele fica na sepultura esperando até que Jesus Cristo volte para poder ou entregar a imortalidade condicional, ou então para poder destruir com fogo. E verdades distintivas que foram esquecidas, que foram apregoadas pelos apóstolos, mas que foram abandonadas por boa parte do mundo cristão de hoje em dia. Então a Babilônia caiu, mas agora haverá um momento, principalmente quando a imagem da besta for formada, que então vai ser pregada a seguinte mensagem: sai dela, povo meu, sai da Babilônia. É o alto clamor que está acontecendo, chamando pessoas de todas as denominações para servirem exclusivamente a Deus, para ser fiéis a Deus, bem como a sua palavra. O mais interessante é que o texto ainda faz um alerta. Ele diz, olha, aqueles que preferirem adorar a besta e a sua imagem não terão descanso dia e noite. Isso, a gente tem que parar para poder refletir sobre esse texto. Porque, veja, o Evangelho vai dizer para a gente que no meio de todos esses acontecimentos que estarão tendo lugar, as nações estarão agitadas. Agora, o texto vai dizer que quem receber o sinal da besta na sua mão, na sua testa, não terá descanso nem de dia nem de noite. O descanso está para quem? Aí vai dizer para quem? Está aqui, ó, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Portanto, o texto vai identificar exatamente quem é que está pregando o evangelho. É aqui, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e, ao mesmo tempo, se mantêm fiéis a Jesus Cristo. Então, a gente precisa compreender que o descanso vem para esses. Eles também estão vivendo no meio de uma grande confusão. Eles também estão vivendo num tempo de solenidade. Mas como estão ancorados sobre o Evangelho de Cristo, sobre o assim diz o Senhor, estão proclamando a última mensagem de advertência, seu coração está em paz, mesmo no meio da agitação de um mundo que não tem descanso, nem de dia nem de noite. Eu gostaria de orar a Deus para que Ele nos ajudasse a entender o tempo solene em que vivemos e entender que mais do que esperar os últimos acontecimentos, nós somos chamados para proclamar as 3 mensagens angélicas para o mundo que está perto de encontrar o seu desfecho. Vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a sermos esses seus instrumentos. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos quem somos e em que época vivemos. E que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Ajuda-nos a podermos entender esse propósito e a viver a realidade dele, como seus instrumentos no tempo do fim. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?